As plantas exóticas são as plantas que não ocorrem no ambiente natural. E podemos diferenciar as exóticas invasoras, a exemplo do pinus, eucaliptus, a braquiária, que vem avançando nos ambientes naturais, impedindo que as espécies nativas possam continuar as suas sucessões vegetais. Nos campos do bioma pampa existem muitas espécies de senécio. A maioria delas possuem flores amarelas e elas são popularmente conhecidas como Maria Mole. A maioria dessas espécies são nativas e estão em equilíbrio com o bioma, com o ambiente de uma maneira geral. No entanto, existem algumas espécies que são invasoras, como é o caso de Senécio madagascariensis. Bom, Senécio madagascariensis, como o nome diz, é originário da ilha de Madagascar, na África. Essa é uma das quase 3.000 espécies de senécio no mundo. Por ela estar ganhando campo, né, de disseminação, ela se torna um risco iminente. Né? Então, o prejuízo é nos animais, sim. O animal, uma vez intoxicado, uma vez que ele ingeriu, ele leva mais ou menos uns 2 meses, dependendo da quantidade, para manifestar sintomas. Se estima assim que se existe a planta num determinado local, numa propriedade, 30% a 40% daquela população vai ser acometida. E desses 30% a 40% da população acometida, 95% a 100% vai morrer. Essa espécie ela foi registrada pela primeira vez aqui no Brasil em 1995. E desde então ela tem se expandido muito rapidamente pelo bioma pampa e pelos campos de uma maneira geral aqui no sul do Brasil. Então aqui no departamento de genética nós desenvolvemos um projeto então com o objetivo de identificar a origem dessas populações, de onde elas teriam vindo, e também quantificar a diversidade genética dessas populações locais. Como resultado, nós verificamos que as populações dessa espécie aqui no sul do Brasil, elas têm uma alta variabilidade genética, indicando então que essa espécie chegou aqui muito provavelmente a partir de múltiplas introduções. As sementes de senécio, então, elas podem ter se aderido aos produtos que são exportados e levadas a outros continentes, onde então germinam esses novos ambientes e adquirem um aspecto invasor dessas novas populações e se espalham rapidamente por esses continentes onde eles invadem. E essa alta variabilidade genética, ela pode então explicar o sucesso do estabelecimento dessa espécie aqui no sul do Brasil, e ainda é um indício de que essa espécie ela tem um potencial para se adaptar a distintos ambientes e se espalhar ainda mais aqui pelo sul do Brasil. No caso da madagascariensis, se indica fazer várias medidas. Uma é roçada frequente, para evitar que ela floresça e que a flor dê semente, né? Arrancar com a mão, porque tem que se arrancar a raiz. Se tu arranca, se tu corta com a enxada, se tu só roça, a raiz brota de novo. Uma coisa mais eficiente ainda é o pastoreio com ovinos. Os ovinos são praticamente 20 vezes mais resistentes, eles são considerados controladores naturais de plantas do gênero senécio. Então, é muito mais a prevenção. E como não existe também um tratamento preventivo único e varia de espécie para espécie, a gente tem que tomar várias medidas. A primeira delas é a informação. Informar as pessoas que ela é importante, que tem que ter cuidado, que tem que ter um controle. E esse controle passa pela informação. Então, porque, por exemplo, as pessoas falam, não pode botar produto químico, até poderia, mas o veneno só mata, por exemplo, a planta nascida, que está crescida, não afeta a semente que está no solo. Então, daqui a pouco ela vai germinar de novo. Essas plantas, quando exóticas e se estabelecem à vontade no ambiente, elas acabam ganhando tempo para sua propagação e disseminação. Daí, se tem falta de cobertura no solo, ela gosta disso. Todas as espécies senécias elas gostam do sol e crescem muito bem no solo. Por isso que a cobertura vegetal é importante. Por isso que a gente tem que manter assim, o campo coberto, o pasto, o mato, o que for natural dele. Né? É uma forma de equilíbrio. Aliás, todas essas espécies que passam a ser problemas são uma forma de desequilíbrio. É a expressão do desequilíbrio ecológico. Eu vejo que a fragilização dos ecossistemas naturais, né, por esses grandes impactos, né, isso é uma condição muito favorável para o avanço dessas espécies exóticas invasoras. O que fazer?
Bom, eu acho que tem que, primeiro, fazer diagnóstico dos principais problemas. E deveria existir ações de parte do governo estadual e também do governo federal, planos de controle de espécies onde, principalmente, vamos começar pelas unidades de conservação, nós temos aí a necessidade de existência de programas de controle, né? E isso, claro que não vai cair do céu, né? Eu acho que a sociedade, né, a academia, os centros de pesquisa, enfim, temos que exigir de parte do governo esse compromisso, porque se não houver algum tipo de intervenção meio urgente em relação a isso, esse problema vai se tornar multiplicado. Realmente esse problema ele vem se avolumando, mas ele está meio invisibilizado pela sociedade. Então é necessário sim que sejam feitos esforços para trazer à tona esse problema e ao mesmo tempo tentar abordá-lo, né? Fazer um diagnóstico, quais são os principais problemas e que tipo de estratégia a curto, médio e longo prazo vai se ter.